Esse é o projeto Enem Digital. Sou a professora Natália Araújo, da disciplina de Biologia do IFRO, campus Guajará-Mirim. Essa é a nossa aula número 4 sobre o tema metabolismo. Para essa aula, eu escolhi uma questão do Enem 2015. No enunciado da questão, eu já destaquei a palavra aeróbica. Então, para que a gente já direcione o nosso pensamento para o que essa questão irá tratar. Nós sabemos que no metabolismo nós temos reações do catabolismo e do anabolismo. Só relembrando, catabolismo, quebra, degradação de moléculas. Anabolismo, síntese, produção de novas moléculas. Na respiração aeróbica, nós temos a degradação, ou seja, uma reação do catabolismo, que vai levar à conversão dessa molécula de glicose em moléculas de ATP, que é uma moeda energética para que a célula use. E quando eu falo desse tipo de processo aeróbico, eu estou falando de um processo que tem um rendimento maior de ATP e que para ele acontecer é necessário a presença do oxigênio. Então, sabemos que esse processo acontece na mitocôndria, né? Parte acontece no citoplasma celular e parte na mitocôndria. E a questão ela fala também sobre decomposição aeróbica. Então, sabemos que aí vai estar atuando micro-organismos decompositores e que esses micro-organismos decompositores necessitarão de oxigênio para que realize essa decomposição aeróbica. Vamos ler o enunciado da questão completo agora, de forma completa. Para a produção de adubo caseiro, compostagem, busca-se a decomposição aeróbica, que produz menos mau cheiro, seguindo estes passos. 2 pontos. Primeiro, reserve um recipiente para depositar o lixo orgânico e monte a composteira em um local sombreado. Passo 2. Deposite em apenas um dos lados da composteira o material orgânico e cubra-o com folhas. Passo 3. Regue o material para umedecer a camada superficial. Passo 4. Proteja o material de chuvas intensas e sol direto. Passo 5. De 2 em 2 dias, transfira o material para o outro lado para arejar. Então, dizia que a composteira você ia colocar o material orgânico apenas de um lado, né? Então, depois de 2 dias, de 2 em 2 dias, você transfere para o outro lado da composteira. Em cerca de 2 meses, o adubo estará pronto. Dos procedimentos listados, o que contribui para o aumento da decomposição aeróbica aí tem as opções que vão de 1 a 5. Vamos falar um pouquinho sobre essa decomposição aeróbica? Então, essa decomposição aeróbica, decomposição da matéria orgânica, na grande maioria das vezes, nós temos aí a atuação de micro-organismos aeróbicos. Né? Temos aí uma figura com 4 tubos de ensaio. No primeiro tubo de ensaio à esquerda, nós temos micro-organismos que crescem aí perto da superfície do meio de cultivo do tubo. Cresce próximo à superfície porque é nesse local que eu tenho uma maior disponibilidade de oxigênio, que está acontecendo difusão entre oxigênio da atmosfera do tubo para o líquido. Aí, em segundo, vem os micro-organismos anaeróbios facultativos, ou seja, são aqueles que conseguem sobreviver na ausência de oxigênio e na presença também. Os microaerófilos, que é a terceira opção, que são aqueles que conseguem sobreviver em atmosferas, em situações com pouquíssima quantidade de oxigênio. Então, ali mais ou menos pelo meio do tubo, né, tem um pouco de oxigênio dissolvido, mas assim mesmo eles conseguem sobreviver. E os micro-organismos anaeróbios estritos são aqueles que só sobrevivem na ausência de oxigênio. Então, nesse caso da questão, a própria questão diz que quer favorecer o crescimento e a atuação de micro-organismos aeróbios, ou seja, esses que dependem do oxigênio para manter a sua taxa reprodutiva para sobreviver. Então, eu tenho que facilitar a entrada de oxigênio nesse sistema para que esses micro-organismos possam, de fato, sobreviver. Então, olhando aqui mais uma vez para todas as opções disponíveis, a opção que fala algum procedimento que vai aumentar a quantidade de oxigênio presente naquele ambiente
é a opção número 5, o passo número 5, que diz de 2 em 2 dias, transfira o material para outro lado para arejar. Eu estou simplesmente aumentando a quantidade de oxigênio disponível naquele ambiente pela mudança do material de um lado para outro. Dessa forma, a nossa opção certa é a letra E, que corresponde ao passo 5.